aproveitando que eu trouxe uma receita à base de trigo, eu queria falar então desse cereal que às vezes as pessoas têm bastante receio com relação ao consumo, né? Porque o trigo é um cereal que contém o glúten, e o glúten ficou bem famoso nesses últimos anos, com notícias de pessoas que fazem dieta sem glúten, buscando emagrecimento aí. E você sabe o que é esse glúten? Glúten é uma proteína, então a gente tem diversas proteínas nos alimentos. Glúten é um tipo de proteína e que é uma das proteínas que a legislação indica que ela precisa constar a sua presença, né, nos produtos. Por quê? Porque algumas pessoas apresentam reações quando em contato com os alimentos contendo glúten. O trigo é um deles, o centeio, a cevada, muitas vezes a aveia, pela contaminação, né, pelo contato com outros cereais, também acaba sendo veículo de glúten. Então, para as pessoas que têm doença celíaca, que é uma doença autoimune, ou que apresentam alergia à proteína, alergia ao glúten, o contato com esses alimentos não deve acontecer mesmo, né? O mínimo contato, por exemplo, essa manipulação aqui que eu fiz, depois eu vou preparar uma refeição para alguém que tem uma alergia ao glúten ou que tem a doença celíaca, somente isso já pode ser suficiente para desencadear uma reação que é bem preocupante para essas pessoas. Tem uma outra parcela de pessoas que tem uma sensibilidade que a gente nem sabe se é ao glúten ou ao trigo, né? Então a gente nem consegue dizer se é uma sensibilidade à proteína do glúten ou algum componente do trigo, né? São pessoas que consomem uma fatia de pão, consomem uma massa, ou às vezes uma quantidade maior de pão, de macarrão, e sentem aquele pesar no estômago, um certo desconforto abdominal, às vezes acaba tendo ali uma cólica, uma diarreia. Então são pessoas que têm uma sensibilidade geralmente ao trigo. E aí nesse caso é muito importante que essa pessoa perceba ali os limites de aceitação. Para todos esses casos é muito importante o acompanhamento com um profissional especializado, né, para que você consiga ter o nome do seu problema de saúde e entender que cuidados que precisam ser tidos, né, que cuidados ali com relação à sua alimentação, estilo de vida, mas não tem nada que justifique a eliminação do trigo ou do glúten pela população de forma geral, né? Então não tem evidência científica concreta, né, plausível ali, com força, que mostre que existam vantagens para que a população de forma geral não tenha contato com o glúten ou com o trigo. O que a gente precisa pensar é que nessas últimas décadas, né, pensando em desenvolvimento industrial, nessa urbanização, então fazendo recorte ali desde 1900 e alguma coisa para cá, né? Então, com esse processo intenso de industrialização, a população, né, a alimentação da população, especialmente ocidental, mudou muito, né? E aí incorporando muitos alimentos mais processados, né, mais industrializados, e muitos alimentos à base, né, de farináceos, e a farinha de trigo é um desses alimentos. Então, como que mudou essa nossa alimentação? Com muito maior quantidade de pães, e muitas vezes esses pães mais processados, com biscoitos, né, com outros alimentos que vão ter a farinha de trigo. E às vezes quando a gente vai olhar para a alimentação de uma pessoa, tem uma baixa diversidade, né? Então ela vai ter um farináceo no café da manhã, nos lanches ali por meio de um biscoito, de uma barrinha de cereal, de um bolo industrializado, depois no almoço uma massa, à tarde de novo, na noite um pãozinho, ou alguma coisa bem simples. Nessa característica que eu apresento para vocês, é algo para realmente pensar, mas não porque o trigo faz mal, mas o excesso acaba sendo prejudicial, da mesma forma que se fosse uma pessoa que comesse arroz o dia todo, ou que só tomasse leite o dia todo, ou que só comesse carne o dia todo. Então, quando a gente olha para o excesso, isso é um problema, isso é preocupante. Mas ele sendo incorporado de forma como um dos alimentos de uma alimentação variada, diversificada, e pensando principalmente onde que eu uso. Então, nesse cuscuz marroquino, né, com uma série de ingredientes in natura minimamente processados, é ótimo.
É diferente de, por exemplo, eu ter um pão mais caseiro, preparado em casa, ou de uma padaria que a gente confie nesse preparo, do que aquele pão de pacote que dura ali semanas sem mofar, né? É diferente preparar um bolo e comprar um bolo industrializado. Então, essas diferenças precisam ser consideradas também antes da gente abolir e abominar algum ingrediente, algum alimento.